com a aula, mas Deus sabe, porque eu orei para... Amém. É que você sabe que como o irmão Geraldo falou, eu acredito assim, a obra que é humana vai ser queimada. Agora, aquela obra que é autêntica, do amor divino, vai ficar. Uhum. Mas a obra que for humana, que for coisa do homem mesmo, né? Do próprio egoísmo, vai se queimar. Isso aí não vai ter valor. Você sabia que na filosofia está escrito que Deus também se alimenta? E na filosofia diz que Deus só se alimenta do que é perfeito. Amém. Nada, nenhuma mentira Deus pode interiorizar, nenhuma imperfeição, é tudo perfeito. Deus, ele fez o céu e a terra também para ele receber alimento para ele. Então, ele só se alimenta do amor perfeito, da verdade, de tudo que é perfeito. Então, por isso... Tudo que é autêntico e perfeito, né? Isso, tudo que é autêntico. Por isso que quando a gente é sincero, mesmo sendo pecador, você confessando alimenta a Deus. Ele se alegra. Glorifica a Deus, né? Amém. Glorifica. Amém, Jesus, né? Eu usei a palavra alimento, que é para poder vocês entenderem que Deus, né, ele guarda para a eternidade, né? Porque alimentar e guardar para a eternidade. Vamos lá. Então vamos orar aí para iniciar, né, amados? Em nome de Jesus, glória a Deus. Agradecendo ao Senhor, Pai, por mais esse dia. Obrigado por o Senhor ter nos guardado esse dia, pelos anjos que o Senhor colocou, né? Amém. Desde o começo do dia até agora, em nome de Jesus, para nos guardar e proteger. Nós te agradecemos por isso, Pai, pela provisão que o Senhor tem dado para nós, né? E a proteção que o Senhor vai nos dar, Pai, em nome de Jesus, né? Com tudo isso que está acontecendo, está para acontecer, né? O Senhor com certeza está, Pai, posicionando os teus anjos, né? De forma estratégica, Pai, para nos guardar e livrar de tudo isso, em nome do Senhor Jesus, né? Eu peço a tua bênção aqui para todos que estão aqui. Abençoa, Pai, nosso amado irmão Geraldo, né? Toda a sua família, em nome de Jesus, seu ministério, né? O pastor João também, da mesma maneira, Pai, todos aqui, o pastor Lucas, né? Que o Senhor, né? Coloque agora uma proteção especial sobre o pastor Lucas, que estará ministrando, em nome de Jesus. Repreendemos toda oposição, Pai, em nome do Senhor Jesus, seja humana, seja espiritual, né, seja de qualquer natureza, Pai, em nome de Jesus, glória a Deus, né, e a irmã Ricardina também, que está aqui, Pai querido, em nome de Jesus, né, está sempre conosco aqui, buscando conhecimento, né, em nome a irmã do Cineia também chegou. A irmã do Cineia que chegou também, Pai, abençoa ela poderosamente, né, em nome de Jesus. Pai querido, vem, né, de encontro com as suas necessidades e de cada um aqui também, estendendo para todos, Pai, em nome de Jesus, né, todas as nossas necessidades espirituais, Pai, que, né, glórias a Deus, que a gente está buscando do Senhor aí, o Senhor venha com a resposta, venha com a graça, com a vitória sobre nós, e sobre toda essa igreja, Pai, assim, e assim eu oro e já te agradeço, né, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus, amém, amém e amém. Glória a Deus. Então, eu vou só fazer essa abordagem, por causa que era o assunto antes de entrar na aula. Eu sempre fui preocupado com a quantidade de pessoas que serão salvas. Até o pastor João usou a questão de uma empresa, né? Um homem, quando é empresário, ele não quer ter prejuízo, né? Ele quer ter lucro, né? Se fosse para Deus ser empresário, né? Ele pensaria no lucro. Então, quando eu era da igreja metodista, e ainda há muito resquício de pessoas que falam que poucos vão ser salvos, poucos vão ser salvos, e aquela cultura. E um dia eu abri a Bíblia, e eu vi aquele versículo de Apocalipse 7, que diz assim, havia 144 mil, e depois disso eu vi uma multidão de nação, tribo e língua, qual não se podia contar. Aí eu peguei e levei lá para o pastor, né? Apocalipse 7, verso 9. Aí ele foi lá e concordou comigo, aí eu fiquei admirado, né? Porque nenhum pastor concordava com isso. Sempre as pessoas querem mandar todo mundo para o inferno, né? E é incrível que tem gente que só vê gente no inferno, né? Tem canais no YouTube, tem um canal até que a irmã já foi reprovada aí,
de ela só ver gente no inferno, viu o Michael Jackson no inferno, viu o Pelé no inferno, viu mais não sei quem no inferno, e só tem arrebatamento no inferno. E agora tem outro. E é engraçado que esse povo, eles têm uma cultura de costumes, né? Batom, roupa e tal. Eu creio que essa questão da mulher é só a questão da honestidade do traje, né? Não é questão de maquiagem, nada, não. Bom, mas eles usam muito disso aí, usos e costumes, para condenar as pessoas e dizer que foi para o inferno. E a doutrina deles é essa, né? E eles não testam os espíritos, e o diabo, por arrebatar, por levar, né, fica achando que é Deus. E eu sou cuidadoso, porque eu não quero blasfemar contra ninguém, nem contra o Espírito Santo, mas eu fico com o pé atrás com certas coisas. Aí o que eu estou pensando é o seguinte, na Eren, nos sonhos da Eren, Jesus ele tem uma personalidade muito bem definida. Se você lê os sonhos da Eren, você vê a personalidade de Jesus muito bem definida. E a Eren conversa com ele, e quando ela está errada, ele reprova ela, ele conta para ela. E ela está falando de uma colheita e depois o arrebatamento. Né? Tudo bem, essa colheita ela vai envolver tudo que vai acontecer na Terra, terremotos, acidentes, furacões, né? Pestes e tal, até a hora do arrebatamento. Só que todo mundo está vendo, diz que só um pouquinho de pessoas subindo, né, nas visões e revelações. Bom, aí, o que é esse pouco? É pouco em relação à população da Terra ou pouco em relação à igreja? A outra coisa, aí eu começo a pensar no seguinte, veja só, quando você compara os outros profetas, os profetas, alguns são muito focados, muito local. A profecia ela não vem completa para ele. E eu aprendi, né, com o pastor João, que todo profeta erra. E é verdade, eu fui testando aí tudo que o pastor João fala, eu fui testando, e é verdade, todo profeta erra. Inclusive eu já errei muita coisa, depois tive que pedir perdão para Deus. Todo profeta erra. Não é o profeta, não é ele é falso, o profeta ele é falso não é porque ele erra. Ele é falso por causa do coração dele é falso. Então você tem que olhar o coração, porque todo mundo erra. Deus não dá tudo para um só, que eu sempre falo isso para o irmão Daniel, né? E cada pessoa tem um foco, né, diferente, uma ênfase diferente. Agora, onde eu consigo completar? Porque a Eren, ela escreve, ela vê, mas ela não entende. Então, Deus suprime alguma coisa dela, mas é muito detalhado, né? A Vic também, muito detalhado. Mas cada um tem suas limitações pessoais, humanas, né? Quer dizer, nós somos imperfeitos na maneira de ser carnal, né? Nós somos perfeitos para Deus, mas imperfeitos porque ainda estamos nessa natureza carnal. E Deus mantém as nossas falhas para nos manter humildes, né? Para a gente não achar que a gente é o bambambam da coisa. Então, aí eu começo a analisar. E aí eu estava pedindo para o Senhor, eu falei, poxa, Senhor, hoje eu estava vendo um vídeo, né? Eu falei, aquela palavra que fala, haverá um tempo tão grande de tribulação que, nem, se possível, nem até os escolhidos, né, não seriam salvos. Mas será que a palavra é salvar de vida ou salvar de morte? Salvar de alma ou salvar de morte? Porque quando a pessoa começa a matar outra, que nem a jihad islâmica começou a matar muita gente por aí, as pessoas estavam mantendo testemunho, elas não estavam sendo salvas da vida terrena, elas estavam, porque tem aquele versículo, quem perder a sua vida, salva lá, quem tentar salvar é que vai perder. Então, teve uma época na televisão que aparecia uma fileira de cristãos vestidos de roupa laranja e o ISIS, né, o Estado Islâmico lá, degolando as pessoas na frente, aquelas cenas lá, horrível. Então, veja só, essa visão, ela vai multiplicar por 10 mil, sei lá quanto tempo. Quanto, né? Matando as pessoas. Mas as pessoas estão sendo salvas. Né? Então,
E eu acho que essa proporção, porque eu oro para que o reino de Deus tenha o maior número de pessoas possível, eu oro, clamo todo dia que Deus salve o maior número de pessoas possível. Agora, qual é o segredo? Eu pergunto para o Senhor, qual é a tua limitação? Né? Porque Deus é ilimitado. Deus dá a graça ao coração, mas o coração tem que receber. Então, o que limita Deus salvar o maior número de pessoas? É a posição da pessoa, até onde eu entendo, é o livre-arbítrio, é o coração. Né? Tem que chacoalhar. Então, se a gente tivesse uma injeção de quebrantamento, eu saía, pum, 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 aplicando no braço, aí todo mundo, o mundo inteiro se quebrantar e se arrepender. Entende? Então, a gente espera que os acontecimentos levem as pessoas para o arrependimento, para o quebrantamento. Mas a palavra de Deus não vai, esse versículo aqui não vai ficar falhado. Porque veja só, o mentiroso, ele pode falar muitas verdades, mas ele é mentiroso por natureza. Mas o verdadeiro não pode mentir numa única vez. Deus é verdadeiro, então nenhuma palavra pode falhar. Nenhum versículo pode falhar. Então está escrito em Mateus 7:9, Apocalipse 7:9, que depois disso veio uma grande multidão de nação tribulina. E aqui, lá no versículo, tem várias traduções que são horríveis, né? Lá no versículo 14 diz assim, disse-lhe, Senhor, tu sabes, e ele me disse, estes são os que vieram da grande tribulação. A palavra vieram diz respeito que a pessoa passou por toda a tribulação e depois veio. Não. Escaparam. Escapar significa que você pode estar saindo a qualquer momento. Entendeu a diferença? Escapar é você estar indo num lugar e tchum, você escapa. O outro escapa por ali, o outro escapa por ali. Então, cada um escapa no momento. É diferente. Então, essa tradução é complicada. Por isso que a gente, às vezes, fica discutindo teologia com as pessoas por causa de tradução. E a outra tradução que é complicada, eu vou mostrar para vocês, isso dá margem a interpretações erradas. Ó, Tessalonicenses capítulo 2, verso 2. 2 Tessalonicenses, 2:2:2. 2 Tessalonicenses 2:2:2. Que não vos movais facilmente o vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola. Como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. A palavra não é perto. Está errada essa tradução. É como se já estivesse ocorrido a tradução correta. Por quê? Vocês lembram lá de Mateus 27, que as pessoas ressuscitaram junto com Jesus e entraram nas cidades? Lembram disso? Que eu já falei aqui do Evangelho de Nicodemos, que são as primícias da primavera, que vai ter as primícias do outono, que são os 144 mil. São os primeiros transformados que ficam aqui até o final da tribulação, e depois a igreja parte, e os 144 mil são os primeiros transformados que ficam. Vai repetir. Então, veja só, o que aconteceu naquela época? Esses mortos que ressuscitaram em Mateus 27, eles entraram na cidade, certo? Entraram na cidade e divulgaram o reino de Deus em corpos transformados e glorificados. Depois eles foram com Jesus, porque está escrito que lá nos Salmos que levou o cativeiro. Né? Então, quando Jesus ressuscitou, ele levou alguns já para o céu. Então, veja só, o Michael Rood fala que não tem ninguém no céu. Aí você tem que conversar, né? Então, veja só, esse povo ficou a história, com o passar do tempo, de que a volta de Jesus já tinha acontecido logo em seguida. Sabe? Logo em seguida aos acontecimentos daquela época, porque era muita angústia, muita perseguição, e eles queriam, vamos dizer, se livrar logo dessa situação. Eles queriam porque queriam que Jesus viesse logo. Então surgiu a ideia de que a volta de Jesus já tinha ocorrido. E aí eles foram conversar com Paulo, e Paulo disse que não é assim, tá? Ninguém de maneira nenhuma vos engane, pois não será assim, sem que antes venha a apostasia. Então, pastores e teólogos dizem que Paulo esperava a volta de Jesus para aquela época. Interpretação errada.
Paulo sabia que ainda não seria naquela época. Por causa de um versículo que ele coloca, que ele quer ficar até o fim, que ele quer ser fiel, que ele quer ser ressuscitado e tal. Tem um versículo nas cartas lá de Timóteo, né? Ou é Coríntios, eu não sei, que ele fala, não, aquilo lá era uma força de expressão, era um desejo dele, mas ele sabia que Jesus não ia vir logo naquela época. Aí usam esses versículos para dizer que as previsões falharam da volta de Jesus. E aí usa o versículo da figueira, né? Não passará esta geração. Aí eles apontam a geração daquela época. Pode falar, pastor João. É que diz que surgiu também um rumor naquela época que Jesus já tinha voltado, pastor. Parece que tinha. Mas é isso mesmo. Que gerou essa discussão de Tessalonicenses 2:2. Exatamente. Então, eles chegaram para Paulo dizendo assim, poxa, como é que Jesus voltou e nós ficamos? Nós estamos sendo fiéis, estamos amando, estamos guardando os mandamentos e tudo. E aí eles vieram conversar com Paulo, os Tessalonicenses. E estão dizendo que Jesus já voltou, já veio e já levou embora a turma dele. E nós ficamos. Aí Paulo vai lá e escreve isso aí. Então essa palavra como se o dia do Senhor já estivesse perto, está errada. Como se o dia do Senhor já estivesse ocorrido. Por quê? Porque era uma conversa que surgiu na igreja de que Jesus já tinha voltado e eles ficaram. E até tem a doutrina da ressurreição que já aconteceu nas cartas de Paulo, né? Que ele reclama, né? Tem alguns que já anunciam que a ressurreição já ocorreu. Se você ligar os dois pontos, você vê. Entendeu? Então, essas profecias assim, que chama de profetada, né? Que as pessoas pegam pedaços de interpretação e faz uma teoria em cima, complicado. Complicado. É bem complicado. Mas vamos lá. Já oramos, né? Vamos continuar aqui. Então, irmãos, nós vamos fazer uma análise do Gênesis, né, dentro de uma perspectiva onde tudo que estiver faltando para a gente entender, a gente vai entender, né? É como se fosse uma tapeçaria, né? Pelo contraste. Tá bom? Então vamos lá. Ó Senhor Deus, dá-me sabedoria, que fale a tua palavra, e não de mim mesmo, em nome de Jesus, amém. A conversa do princípio. Então, vamos pegar o versículo lá, que é onde nós temos o início da guerra celestial, é entre o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis, né? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Então, é nessa brecha desses dois versículos que inicia a guerra celestial. Então, veja lá. Após a criação dos céus, houve um período incontável de anos. O reino aqui na terra era bem diferente do que foi depois, com Adão e com Noé. Então, veja só. Deus criou os céus e a terra. Cadê o sol, cadê a lua? A terra estava coexistindo com o céu sem sol e sem lua. Entende? Então, a terra, ela é muito mais... o arranjo, vamos dizer assim, não, porque eu não vou falar de data de milhões de anos, mas o arranjo do sistema solar, que nós temos o Sol, a Terra, a Lua, as estrelas e tudo, é depois, no quarto dia. Mas a Terra e o céu já existiam. E a Terra, por quê? Para você ter dia, você não precisa ter o Sol, dia e noite. Ele vai falar de dia. Basta que a Terra gire. E tem uma fonte de luz. Então, essa fonte de luz, eu creio, a meu entendimento, que como já existia o céu e a terra, essa fonte de luz vinha do céu. Vinha do céu. A gente vai falar de dimensões, como foi criadas as dimensões, então eu espero depois voltar aqui para vocês entenderem que nós estamos subindo dimensionalmente à medida que a gente se consagra. A questão do sonho, de revelação, da mente nossa, a gente, quando tem revelação, são lapsos da eternidade. É como se você aparecesse lá no reino celestial, pega uma revelação e volta. Entendeu? Até a hora que você for subir, ficar lá para sempre, que é a transformação, tá? O arrebatamento. Então, preste bem atenção nisso. Então, nesse ponto, nós temos duas posições de pensar a respeito do princípio. Ou toda a Terra estava concentrada em um único continente, né, porque eles chamam de Pangeia, né, que eu já falei do globo, né, falei do globo aqui, que dava a impressão
Até o dia que eu for arrebatado, eu olho. Se for terra plana, para mim não tem problema nenhum. Nossa, não tem problema nenhum com isso. Mas, pelo que eu sei da física, nossa, meu grupo não está. Pelo que eu sei da física, as coisas que a Terra plana explica para os fenômenos não são suficientes para explicar, e o globo é. Então, por isso que eu acredito no globo. Mas a Terra estava toda aqui no norte. Todos os pedaços que estão divididos ainda não tinham sido divididos por causa do dilúvio, que foi dividido nessa época, né? Houve várias catástrofes, vários julgamentos, né? Antes de aparecer o homem. Então a Terra estava aqui no Polo Norte. E aí eles chamam de Pangeia, e eles dão uma idade de não sei quantos mil anos para a época da Pangeia. Só que eu acho, pelo que eu já estudei de datação de carbono, datação de idades da Terra, que eles erram aí por 1.000 a milhões de anos. Quando eles falam bilhões é milhões, quando eles falam milhões é 1.000, entendeu? Tem alguma coisa errada nessas datas, alguma coisa errada. Tá? A gente desconfia de tanto perceber inconsistências. Então, de tal forma que não havia noite, porque quando o Gênesis começa a relatar, ele não fala de noite, ele só vai falar de noite depois que põe o sol no quarto dia. Tá? Vamos lá, deixa eu abrir lá, senão eu me perco aqui. Então, vou ler aqui, vai lá. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, aqui o curioso é o quê? Já aparece águas, ele não disse haja águas, nenhum versículo aqui apareceu haja águas, certo? E nem disse haja trevas, certo? Então, criou os céus e a terra, trevas. Se não havia luz, né, a luz que tinha é a luz espiritual, porque era outra dimensão, não era a dimensão material. Vocês têm que pensar que isso aqui não está na dimensão material. E vai começar a aparecer a dimensão material por causa da redução dimensional que vai acontecer por causa do aparecimento do pecado, vai caindo as dimensões. A gente vai explicar isso mais tarde. Então, disse Deus haja luz. Naquele curso no princípio e no fim, eu expliquei por que Deus precisou criar a luz, para separar a luz das trevas e salvar o espírito e lançar o pecado na carne, porque Jesus vem cumprir isso. Então ele salva o céu e joga tudo para esse mundo material. Né? Então, esse mundo aqui, essas estrelas e tudo isso aqui, é o lado avesso da tapeçaria. É o lixão de Deus, é onde Deus joga as coisas. Então, quando um anjo cai para cá. Cai lá nas galáxias, nas estrelas, onde for, mas cai para cá. Tá? Aí aparece como ET, aparece como o Joãozinho, né? O bonzinho. Então, veja lá. E disse Deus, haja luz e houve luz. E vi Deus que a luz era boa, que era boa luz. E fez separação entre a luz e as trevas. Então, isso aqui é material, a luz material passou a existir, e é espiritual. Porque separação entre luz e trevas tem uma conotação espiritual. E chamou Deus dia e a trevas noite. Aí, ele está chamando as trevas de noite, mas ainda não houve dia e noite. Aí ele diz assim, e foi a tarde e a manhã do dia primeiro. Tarde e manhã. Tarde e manhã não teve noite. E ele vai falar tarde e manhã, né, até o quarto dia. No verso 16, quando ele fizer os dois luminares para governar o dia, e o sol e a lua para governar a noite, aí ele começa a falar da noite, né, como para governar a noite. Quando ele começa a falar da noite, ele fala da noite que vai começar a acontecer depois, certo? Mas ele continua dizendo, e houve tarde e manhã, no verso 19, no quinto dia, no sexto dia, deixa eu ver, pá. Aí no sexto dia, deixa eu ver aqui onde que está o sexto dia, e tarde e manhã no dia quinto, e disse Deus para... Aí, ó, aí, tarde e manhã no dia quinto, e foi assim se fez, vai, disse Deus, a terra, e assim foi, e foi tarde e manhã no dia sexto, certo? Tarde e manhã, capítulo 1, verso 31, não está falando de noite.
Então, agora, nós estamos no verso 31 do capítulo 1 de Gênesis, e o sol foi criado no verso 14. Então, já estava tendo sol. Aí eu vou explicar por que ainda não está tendo noite. Tá bom? Mesmo tendo sol. Gira, e a Terra girando em torno. Tá bom? Então, vamos lá. Deu para entender a pegada? Se não entendeu a pegada, pode fazer pergunta. Então, nós temos um continente que ele é único, tem o globo, ele é único lá, está no norte. Antes a luz era celestial, né? Depois Deus cria a luz material, mas ainda está tendo tarde de manhã e Deus começa a organizar o planeta com a separação das águas, né? Juntando uma porção seca, a terra produzindo árvore frutífera, as sementes, depois vem os luminares, depois vem o que mais? Os animais das águas, os répteis, depois as baleias, né, junto com os répteis, depois o gado da terra, né, que são os animais, e depois o homem. Tá? Então pense nessa sequência. Então essa sequência está acontecendo no polo norte da Terra, naquela pizza que está cobrindo a bola, que é a Pangeia. Pega uma pizza e joga em cima de uma bola, ela é uma Pangeia lá no lado norte. E aí, vamos ver lá. Peraí. Localizado norte, de tal forma que não havia noite, mas apenas tarde e manhã. Ou, princípio, a criação da Terra estava inclinada. Aí vou mostrar a inclinação, como é que a Terra estaria inclinada para não haver noite. Estava a 90 graus do seu equador atual. Então a Terra estava... mas apenas tarde de manhã. Então, teve gente que já interpretou isso do hebraico e disse, não, é porque o judeu ele só conta com tarde de manhã. Não, isso aí não tem nada a ver. Sempre tenta salvar o versículo, né? Eu não gosto quando tenta salvar o versículo, salvar Deus, salvar as escrituras com explicações estúpidas, né? Você tem que realmente buscar a razão pelo qual foi escrito. Então, para mim, era a posição da Terra em relação ao Sol, a inclinação dela. Que depois a inclinação é mudada e ocorrem os cataclismos. De qualquer forma, a estrela da alva, né, que aí já vamos falar da estrela da alva, que está lá em Jó, que eu li na aula passada, ela estava apontando lá em cima. Né? Você olhava para o zênite, estava lá. E as estrelas representam os anjos, né? Essa estrela não se contentou com sua posição privilegiada, está no topo dos céus e quis ser Deus. Para isso, ela regimentou 1/3 das estrelas contra o Criador, ao saber que ele iria criar um ser chamado homem, que superaria sua grandeza e que seria a imagem e semelhança do Criador. Houve então batalha nos céus, Miguel e seus anjos batalharam contra esse ser e ele foi expulso do céu e passou a habitar os ares. Então, aqui é o princípio da guerra celestial. Então, veja só. Por que eu estou usando a geografia planetária ou estelar para mostrar o lado espiritual? Porque foi na aula passada, estamos na aula 18, né, 19? Foi na aula passada que eu falei da cosmografia celeste, né? Como é que acontece o zodíaco, né? A cada mês do ano, e como é que os acontecimentos celestiais estão codificados no zodíaco e nas constelações quando elas têm as conjunções, né? Como o sinal da Veja. Então é por isso que eu estou extraindo essa história. Entendeu? Espero que todo mundo entenda, que eu não estou te inventando situações. Tá? Então a estrela da alva estava no alto, a Terra estava apontada no norte, apontada na direção do Sol, já vamos ver, e a estrela não achou que era suficiente. Bom, aí, celestial. Aí eu vou entrar em outros detalhes, e agora eu vou mostrar como é que poderia ser a Terra. Logo depois, por alguma razão espiritual, houve um cataclisma. Um cataclisma e toda a Terra se escureceu, né? Quer dizer, no princípio Deus criou o céu e a Terra, estava tudo bem. Aí ocorreu a batalha, a queda de Satanás, e aí começou as trevas sobre a face do abismo. Após essa inclinação, o eixo da Terra foi inundado por águas. Então veja só, existe um estudo que diz que toda a Terra, deixa eu subir mais aqui,
É que eu quero ler depois, né? Tá, mas depois eu leio. Há 3 possibilidades e tal, saber. Então, existe um estudo que diz, e a carta de Pedro confirma, né, ou o estudo confirma a carta de Pedro, né, que a palavra de Deus vem em primeiro lugar, que a terra, no princípio, era toda água, toda. E eu até coloquei referência no livro O Princípio e no Fim. Aqui, ó. Quem quiser esse livro aqui, pessoal, por favor, faça uma lista, mande para mim dizendo eu quero o livro, coloque o e-mail, endereço, tudo. Eu vou fazer uma nova impressão, porque o irmão Daniel ficou louco pelo livro e eu só vendi na época do curso. Mas é só para pagar o curso, tá? Eu não cobro nada, não ganho nada. E se alguém der oferta, eu passo para a igreja. Tá? Então, eu fiz uma referência na nota de rodapé de um artigo científico que um cara prova, através de estudo científico, que a Terra, no princípio, era toda água. E lá na carta de Pedro fala que a Terra foi tirada do meio das águas. Agora, quando diz assim, e havia trevas sobre a face do abismo. Abismo do hebraico tem mar, também é chamado de abismo. Então, havia trevas sobre a face do mar, que era das águas. Se a terra era toda água, então havia trevas sobre a face das águas, do abismo, que era o mar. Ou havia trevas ao redor da terra, porque o espaço, ó, está vendo aqui, ó, tem o sol, a terra e o espaço ao redor. O espaço ao redor da terra também é chamado de abismo, no hebraico. Pode ser os dois ao mesmo tempo, ou pode ser as trevas sobre as águas, que é chamado mar, abismo. Entendeu? Então, nós temos 3 possibilidades. A primeira que está aqui nesse cantinho, não sei se dá para vocês ver o meu cursor aqui, deixa eu ver se eu ponho o cursor para vocês verem aqui, cadê? Desenho, cores, tem um cursorzinho aqui que dá. Ah, vocês estão vendo a pontinha lá, né? Tá. Isso. Vocês estão vendo. Então, veja só. Essa posição, eixo para cima, é a que nós estamos agora. Ou a que estava na época de Adão, porque ela não está tão para cima, não, ela está inclinada. Essa posição voltada aqui na direção da órbita, aqui, ó, essa segunda posição, um lado da Terra sempre estaria iluminado. Não? Nessa primeira posição, há dia e noite. Nessa segunda posição, não. Mas não é o norte. Tá? E nessa terceira posição, ela estaria sempre iluminada, estaria tendo tarde e manhã, por causa do giro da Terra. A pizza está aqui na cabecinha, e eu consegui fazer esse desenho, porque na versão do livro Princípio e no Fim era uma bolinha vermelha e uma bolinha azul, né? E agora eu consegui fazer o sol mesmo, e consegui fazer essa figura. Então, era essa posição aqui que possivelmente a Terra girava apontada para o Sol. Então, a estrela da alva, ela aparece no horizonte. Então, ela estava bem aqui no meio, entre a Terra e o Sol. Então, quem estava na Terra via ela para cima. Quando a Terra vira 90 graus, como está aqui nessa primeira posição, a estrela da alva continua na direção do alinhamento do Sol, que é Vênus. Certo? Só que agora o zênite da Terra está para 90 graus. Então, ela ficou no horizonte e não estava no zênite. O que é zênite? Zênite é quando você levanta a cabeça e olha para cima. Tá? Então, todo mundo na primeira Terra que levantava a cabeça e olhava para cima, além de ver o Sol, via a estrela da alva. O Sol representa Jesus, ou Deus, e a estrela da alva, Satanás. Ele achou que era pouco. Entendeu? Aí ocorre a guerra celestial e a Terra inclina. Deus inclina a Terra e diz assim, ó, tá aí, Satanás, olha só. Eu continuo sendo o sol da justiça, mas você agora só aparece às 6 da tarde. E é a hora que aparece Vênus. Entenderam as possibilidades que eu tô usando aqui para argumentar por que Gênesis está escrito dessa forma e que concorda totalmente com o que Deus criou e concorda totalmente com algumas coisas que os cientistas
descobrem. Mas eu não acredito mais na teoria da evolução e não acredito mais na teoria do Big Bang por muitas falácias que tem. Pode ter um princípio, sim, que é um Big Bang, sei lá. Pode ter entre aspas, né, que eu não gosto da palavra, evolução, sim. Mas para mim, evolução, nós não estamos evoluindo. A gente não estava no estado pecador e agora está no estado mais espiritual, e toda vez que a gente ora e faz jejum, não muda o nosso estado? É uma evolução. E eu, graças a Deus, estou sentindo que eu estou evoluindo. Acredito que vocês também sintam. Então, para haver essa evolução, o que tem? Interferência de Deus. Anjos estão subindo e descendo na nossa oração, mudando nosso coração, nosso pensamento, estamos evoluindo. Então, a evolução da Terra, ou a evolução do universo, aconteceu com essa interferência entre o mundo espiritual e o mundo material. Os anjos recebem uma ordem de Deus, vêm no mundo material, organizam alguma coisa, voltam, e assim vai, atividade angelical. Mas evolução do nada, por si só, cria vida por si só, para poder anular Deus e tirar a glória de Deus, não acredito mais nisso não, e não dou pelota mais para isso não. E não vou dar pelota aqui, e não vou dar pelota dentro da universidade. Amém? Então, tá certo. Então, vamos lá, continuando aqui essa história. Então, essas são as três. Essa primeira aqui do lado esquerdo, um pouquinho inclinada, porque aí quando inclina, quando ela está totalmente para cima, só tem vapor na Terra, que é o mundo de Adão. Quando ela inclina um pouquinho, aí tem as estações, que é o mundo de Noé, para cá. Depois do dilúvio, tá bom? Então nós tivemos primeira Terra, aquela que Satanás, e não havia o Sol, né? Depois pode ter Deus colocado o Sol no quarto dia, né? E aí houve a queda de Satanás, e a Terra inclinou, né? Porque antes do quarto dia, a luz era celestial, mas havia o céu e a terra. Depois, no quarto dia, Deus põe o sol. Aí tem a luz do sol, mas ainda não tem noite. Deus fez separação entre as trevas, por causa do mundo espiritual e o mundo material. Né? A queda espiritual de Satanás. Aí, aqui na terra, ele se materializa e começa um império. E aqui, Deus inclina a terra para cima. Perde essa referência. E depois, no dilúvio, aí vem Adão, né? Começa o mundo de Adão. E no dilúvio, inclina mais um pouco. Começa o mundo nosso, que é o de Noé. Que nós estamos na terceira terra e vamos para a quarta. Quarta terra é quando Jesus voltar e fizer um milênio. Entendeu o princípio da guerra aqui? Celestial registrado nos acontecimentos? Para que a Terra possa girar em torno do seu eixo, enquanto translada, então ela gira e translada. Né? Como a Terra inteira era só um só continente, se localizava no norte, o ângulo de rotação nessa época apontava na direção do paralelo ao plano da sua órbita, apontado na direção do Sol, que é o desenho que eu mostrei aqui. Ó. Pensa numa bolinha girando, né? Ao redor do Sol, mas com o eixo de giro apontado na direção do Sol, porque agora ela está para cima e não para a direção do Sol. Por isso que tem um lado dia e um lado noite. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Jeová se movia sobre a face das águas. Com isso, a estrela da alva perdeu seu lugar de prestígio e passou a aparecer no horizonte da Terra. Bom, ela já estava no horizonte, né? É porque antes o zênite era o horizonte. Depois, quando Deus inclinou, ela ficou lá no horizonte e Deus jogou o eixo para cima. Observação. Os antigos filósofos acreditavam que o espírito humano era um ponto de luz e que habitava a consciência ou a mente humana, e que cada homem possui seu ponto de luz representado no céu pelas estrelas. Portanto, quando o homem morre, esse ponto de luz volta a Deus e se fixava no céu da mesma forma como uma estrela está fixada no céu. Foi por isso que os filósofos idealizaram os pontos na geometria. Então, quando se falava da alma humana, do espírito humano, ninguém pensava assim, numa sombra luminosa ao redor do corpo. A consciência era um ponto de luz. Tá? E aí, quando eles olhavam para o céu, eles viam os pontos de luz, diziam, bom, cada ponto de luz corresponde a um de nós aqui. Tá? É claro que também tem alguns que correspondem aos anjos, né? Amém?
Isso era o que os antigos acreditavam. Então vamos lá. Primeiro dia. Agora vamos para a história. Na sequência. Após esse grande cataclisma nos céus e na terra, Jeová precisou restaurar a sua criação, criando a luz material e fazendo separação entre a luz e as trevas. Aí vamos lá. E disse Jeová, haja luz e houve luz. E viu Jeová que a luz era boa. E fez Jeová a separação entre a luz e as trevas. Jeová chamou a luz dia e as trevas chamou noite. E foi a tarde e manhã do primeiro dia. Ó, tá vendo? Não tem? Chamou noite por causa das trevas, mas ainda não está tendo noite na terra. Por causa dessa inclinação que eu falei lá. A luz sobre a superfície, né, era constante e não havia noite, pois ela estava inclinada na direção do seu plano equatorial. Por essa razão se dizia tarde e manhã, porque antes não havia noite sobre a superfície da Terra. Toda a Terra era iluminada de forma parecida como são iluminados Polo Norte e Sul atualmente, que cada dia dura 6 meses no período de um ano, né? É 6 meses de dia e 6 meses de noite lá nos pontos, tá? Então a Terra é toda iluminada. Então o que isso representa? Veja, a noite representa trevas. Trevas representa pecado. Então não havia morte, porque não havia pecado. Então toda a criação de Deus gozava de vida sem morte, né? Com o pecado lá no céu já reflete na Terra. Ele é expulso do céu, vem para a Terra. Aqui ele manifesta o pecado nessa primeira terra, certo? Deus inclina essa primeira terra, aí começa a segunda terra, que é de Adão, e a terceira terra, que é de Noé para cá. Entenderam? A luz, bom, peraí, vou voltar lá. A luz era constante. Toda a terra era iluminada de forma que parecia como são iluminados por portais. Foi nessa época que surgiu a noite a primeira vez. Então vamos lá, segundo dia. Então Jeová começou a restaurar a terra. Aí vamos lá. E disse Deus, haja expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão e separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi, chamou a expansão céus e foi a tarde e manhã. De novo, tarde e manhã, o dia segundo. Né? Então, essa primeira terra ficou imersa em águas, né? Porque o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas e havia trevas, né? Depois Deus cria a luz e começa a extrair a terra de dentro das águas. Toda a terra, nesta época, estava aglutinada em um só continente, chamado Pangeia, e se localizava ao norte do planeta. O restante das águas se chamava Pantalassa. É o nome que eles dão hoje, né? A Bíblia não fala nem de Pangeia nem de Pantalassa, mas para poder localizar hoje com a literatura do homem, né? E disse Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. Então, quando aparece uma única porção seca, a gente sabe que a Bíblia está falando da Pangeia. E assim foi, chamou Deus a terra porção seca. Aqui já é terra, não é planeta terra, terra mesmo. E o ajuntamento das águas chamou mares, né? Como só tinha um mar, porque não tinha divisão, os homens chamaram de Pantalassa. E como só tinha uma terra, chamaram de Pangeia. Isso na literatura científica, tá? E vi Deus que era bom, Gênesis 1, 9, 10. Terceiro dia. Ao ajuntar a terra em um só lugar, Jeová deu ordem para que a terra produzisse vida vegetal. E disse Deus, produza a terra a erva verde, a erva que dê semente, a árvore frutífera, que dê frutos segundo sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu erva, e a erva dando semente conforme sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela. Conforme sua espécie, viu Deus que era bom. Né? Aqui Deus está mandando dizer, acontecer, e aqui está acontecendo, né? E foi a tarde e manhã do terceiro dia. Gênesis 1, 11, 13. Quarto dia. Nesta época, o sistema solar ainda não estava organizado, apesar do Sol já existir. Então, Jeová começou a organizar o sistema solar. Então, o Sol, segundo os cientistas, ele tem milhões e bilhões de anos, ou seja, tão velho quanto a Terra. Mas Deus trouxe ele para colocar como no sistema, no quarto dia. Aí você não contradiz os cientistas e eles não vão brigar com você, não vão pegar no seu pescoço, e você está de acordo com a palavra de Deus. Entenderam? Porque a palavra de Deus diz que o sol só aparece no quarto dia. Então Deus pega o sol lá, pega a lua aqui,
e organiza. E disse Deus, haja luminares, né? A expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite, e sejam para eles sinais, agora ele entra como sinais, para os tempos determinados para dias e anos, né? Embora o evangelho das estrelas já estava colocado nas estrelas, né? Mas agora o sol e a lua entram para sinais, né? E seja para luminares na expansão do céu, para iluminar a terra, e assim foi. E Deus fez 2 grandes luminares, um luminar maior do que a terra, tá? Aí o pessoal da Terra plana diz que o Sol e a Terra têm o mesmo tamanho, por causa da tamanho aparente. Não, ele está falando que o maior do que a Terra para governar o dia, e o luminar menor do que a Terra para governar a noite. E fez as estrelas, e Deus pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que era bom, e foi tarde de manhã, o dia 4. Então, vejam só, quando o sol ilumina a terra, você não vê as estrelas. Você só vê as estrelas quando aparece a noite. Entende? Então, da mesma forma que Deus colocou o Sol, organizou o Sol no sistema solar, as estrelas também surgiram para aquele que estava na Terra como se tivesse sido criada naquele momento, embora já existia. Então, embora o Sol já existia, Deus trouxe e formou o sistema solar, embora as estrelas já existiam e Deus fez aparecer, né? Então, quando aparece para o homem tem a ideia de que foi criado naquele momento. Entendeu? Então tá lá. Depois ele ordenou que os planetas do sistema solar, ele criou a Lua. Aí, por exemplo, o aparecimento de alguns outros planetas no sistema solar diz respeito a outras etapas da guerra que a gente não sabe, tá? Como Júpiter, Saturno, Netuno, porque no começo parece que não tinha tantos planetas assim, tá? A estrela da alva começou a aparecer apenas no início e no final da noite, pronto, porque a Terra já tinha mudado de posição. No pôr do sol e no nascer do sol, ele já tinha perdido seu lugar de destaque no céu. 5º dia. E os judeus também falam que teve um dia da semana que Deus não falou que era bom. Foi no dia da queda de Satanás. E aí no terceiro dia ele fala que é bom 2 vezes. Tá? Parece que tem esse detalhe aí. Depois a gente pode ver. Os judeus falam isso. Por isso que a terça-feira é bem abençoada. Para mim, a terça-feira é uma maravilha. 5º dia. Depois de organizar o sistema solar, ele deu ordem para que as águas produzissem seus animais e as aves de asas, que voam também, né? Aves que voam, né? E disse Deus, produzam as águas abundantemente os répteis de alma vivente e voem as aves sobre a face da expansão do céu. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil e de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme suas espécies. Então esse réptil aqui, ó, inclui até os dinossauros, tá? Se alguém fica dizendo que a Bíblia não tem dinossauro, esse réptil aqui é o tanim. Tanim é lagarto gigante, tá? E toda a ave de asas conforme sua espécie. Viu Deus que era bom, e Deus abençoou, dizendo, frutificai e multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem. E as aves se multipliquem na terra. E foi à tarde e manhã do 5º dia. Então, o problema também, por ele falar que dinossauro tem não sei quantos milhões de anos, isso está errado. O Adalto Lourenço, que também faleceu esse ano faleceu muita gente importante, ele falava que já encontraram ossos de dinossauro com sangue vermelho dentro. Quer dizer, se tinha milhões de anos, como é que esse sangue não... Né? E ainda tem culturas que têm desenhos dos homens montando dinossauros. No Peru, no México, em outros lugares do mundo tem desenhos do homem convivendo com dinossauro. Então, eu só não concordo com essas datas estúpidas deles aí. Até essa época, né, segundo os estudos da ciência humana, a Terra já estava com 4 bilhões de anos, conforme a datação das rochas da Terra, o que pode não representar a verdadeira idade da Terra. Tá? Pode ser, pode não ser, porque, por exemplo, a Terra, ela adquiriu uma utilidade, ter vida, certo? Uma cadeira,
ela pode adquirir uma utilidade de sentar. Aí você pega uma madeira e forma uma cadeira. No dia que o homem fez a cadeira, ela se tornou útil para sentar, mas a madeira não tem a mesma idade da cadeira. Concorda? A árvore da madeira pode ser mais velha do que a cadeira. Só que os homens dizem que a cadeira, que a terra, tem a mesma idade da rocha. Aí não dá para conversar com eles, né? Ah, porque a rocha da terra tem 4 bilhões de anos. Eu falei, meu amigo, eu faço uma cadeira hoje, de uma madeira antiga, e eu dato a idade da cadeira pela madeira, tá errado? Aí eu não posso falar isso nas palestras, porque eles me expulsam, né? Já arrumei briga em vários lugares por causa disso. 6º dia. Depois que os mares e as águas produziram seus animais, Jeová deu ordem para que a terra produzisse seus animais. 6º dia. E disse Deus, produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gados e répteis e feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Então Deus dá a ordem e acontece. Novamente. Após a criação dos animais, Jeová decidiu fazer uma criatura à sua imagem e semelhança para ser adorado de uma forma diferente daquela que os anjos adoravam. Ele deu a esse ser o domínio sobre tudo que havia na terra. Então veja só, vamos parar aqui para ver como é que os anjos adoram a Deus. Os anjos, eles são gestores da criação. Um gestor, ele toma conta de uma seção de uma empresa, né? Departamento pessoal, controle de qualidade, né? Mecânica, oficina, elétrica e tal, certo? Os anjos cuidam da criação. Aí quando você está cansado, você vai lá no restaurante da empresa e se alimenta, depois vai para casa, no outro dia vem para trabalhar, né? Então os anjos descansam também. Deus o Pai descansa, os anjos descansam. Então os anjos fazem as suas tarefas, quando eles estão cansados, vão descansar. E como é que eles se alimentam? Adorando a Deus. Adorando a Deus. É o alimento dos anjos. E por que nós, quando fazemos jejum, Deus tira de nós a fome? Porque nós entramos num estado de adoração. Como a nossa carne ainda não é totalmente perfeita, aliás, nós não somos transformados, nós estamos numa natureza caída, é melhor falar assim, né? Porque carne perfeita fica complicado. Nós estamos numa natureza caída, você vai conseguir fazer jejum em adoração a Deus, se alimentando espiritualmente, por um tempo. Não tem como um homem ficar o resto da vida de jejum. Eu até tentei. Mas não dá. A não ser que se dissolva a carne, fica só o espírito. Aí tudo bem. Aí ninguém vai te ver mais no quarto, né? Orando. Você já foi embora. Brincadeira. Então, o que acontece? Os anjos têm uma tarefa diária como nós. Eles executam tarefas para Deus, seja na nossa salvação, seja no trabalho espiritual que eles têm, de reger as estrelas, tudo. Descansam como Deus descansa e se alimentam como nós se alimentamos. Só que a alimentação deles é adoração. Entendeu? Aí, Deus queria uma criatura diferente. Nessa criatura diferente, o que entra? Entra a intimidade, entra a imagem e semelhança, que Deus não precisa ser semelhante a um anjo que ele criou. Tem anjo que tem 6 asas, tem anjo que tem forma de roda. Então, Deus não precisava fazer um anjo semelhante a ele. É claro que tem anjo que tem perfil também de rosto humano. Mas então ele faz um que vai ter o perfil de Jesus, que Jesus vai vir encarnar. Então Deus tem imagem e semelhança do homem, e o homem tem imagem e semelhança de Deus. É recíproco. E tem um estado de consciência e de alma, de conteúdo, como Deus é, porque anjo tem um conteúdo um pouco diferente. Ele tem corpo angelical e tem intelecto, né? O próprio espírito é a própria alma do anjo. Nós temos espírito, alma e corpo, então já não é a mesma coisa. O próprio espírito do anjo é a própria alma,
né? E eles têm conhecimento, eles executam as coisas com conhecimento. Ele põe a mão num negócio, se ele pôr a mão nesse livro aqui meu, ó, na hora que ele põe a mão, ele já lê o livro inteiro. Põe a mão no computador, ele já aprendeu como funcionam todas as peças do computador. Então é outra sistemática, entendeu? Faz um homem sua imagem e semelhança. E o homem, ele começa do zero a crescer, né? Adão foi criado sem saber de nada, inocente, né? E o anjo não, o anjo já nasce sabendo, já nasce com a tarefa pronta. É como uma inteligência artificial, o anjo, né? Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança, façamos o homem da nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem a sua imagem e semelhança, a imagem de Deus o criou, homem e mulher, os criou. Depois de ter dado o domínio da terra ao homem, Jeová abençoou o homem e ordenou que se multiplicasse sobre a terra. E Deus abençoou e disse-lhe, frutificai, multiplicai e encher a terra. Então isso aqui diz, só isso aqui já derruba que o sexo não é o fruto da árvore do bem e do mal, porque alguns teólogos dizem que o sexo entre um homem e uma mulher é o fruto da árvore do bem e do mal, por isso que Adão pecou lá no começo. Não. Frutificar e multiplicar está dizendo, e ainda hoje tem gente que acredita nisso, que eles podiam produzir filhos. Adão e Eva podiam produzir filhos. Se eles tivessem produzido filhos sem pecar, talvez um desses filhos poderia ter sido usado como um cordeiro para nos resgatar, mas eles não chegaram a produzir. Multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que se move sobre a terra, e disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, ó, o homem só comia erva, não comia carne. Por isso que tem os veganos aí, mas Deus mudou o DNA, aconteceu a queda e tal. Que está sobre a face da terra, e toda a erva que há fruto e que dê semente, se vos há para o mantimento, e todo animal da terra, e a toda árvore, e a toda árvore dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. Quer dizer, tinha o mantimento dos homens e o mantimento dos animais, que era também tirado da erva. E viu Deus, né, que tudo quanto tinha feito era muito bom. E foi tarde, manhã, dia 6. Então, muito bom quer dizer que Deus chegou no ápice, né? Quando ele criou o homem. Então, segundo a relato da ciência humana, nesta época a Terra estava com 4,5 bilhões de anos, pois foi somente nos últimos tempos desse período que o homem surgiu, há cerca de 250 mil anos atrás. Então, existe uma história paralela da ciência, onde ele vai tentando jogar a época que o homem apareceu. E, segundo eles, 250 mil anos. Só que, para nós, Adão está a 6 mil anos. No máximo 12 mil anos, porque tem um outro problema de contagem também, depois eu converso. Mas, então, de 250 mil para 6 mil anos, o que aconteceu? Se é que esses 250 mil é verdade. Então, nós tivemos a primeira terra, que era uma terra que tornou sem forma e vazia, né? E que ela não tinha o sol ainda, que era a luz do céu, os anjos vinham aqui, e nisso pode ter havido uma tentativa, depois que Satanás cai, né? Passa um bom período, que eu já falei na aula, 2 aulas para trás, tentando criar uma espécie hominídea. Porque os anjos poderiam se ver também e saber que eles tinham nariz, boca, então eles tinham que criar um ser com essa aparência. E aí entra a história dos Anunnaki. Agora é o seguinte, Deus é eterno. Quando você fala que um ser criou o homem, e esse ser é o Deus, esse ser não é eterno, então você já está tirando a glória de Deus dele ser eterno. Então essa teoria do Anunnaki já cai fora por filosofia, construção filosófica errada. São muito ignorantes para acreditar nisso, né? Então, e nós temos um espaço, um intervalo de tempo entre a queda de Satanás e o aparecimento do homem que poderia ter tido todo tipo de tentativa, né?
Então, essa doutrina que vai surgir ainda aí por causa dos extraterrestres, vai querer pegar muita gente dizendo, tá vendo, eles nos criaram, tá vendo, nos criaram. E dá para perceber que não foi nada disso, tá bom? Assim os céus e a terra e todo o exército foram acabados. Todo o exército por quê? Porque Deus tinha um exército celestial. As estrelas representam os anjos, as estrelas já estavam lá. E os homens aqui na terra também representavam o exército de Deus. Observe que os céus e a terra estavam sendo organizados em paralelo. Então, o céu e a terra estavam do que Deus fazia no céu, fazia na terra. Após criar o homem, Deus santificou esse sétimo dia e descansou de toda a sua obra. E havendo Deus acabado o dia sétimo, a obra que fizera, descansou no sétimo dia e toda a obra que tinha feito. E abençoou o dia 7 e santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Desta forma, Jeová concluiu toda a sua obra. Essas são as origens do céu e da terra, quando foram criados no dia que o Senhor Deus fez o céu e a terra. Gênesis 2, 2, 4. Amém, irmãos? Então, aqui termina a aula de hoje, né? O início, o princípio da criação, explicando por que havia tarde e manhã, e que momento das escrituras Satanás caiu, provavelmente do primeiro para o segundo versículo, e que depois ele se materializou aqui na terra, e Deus teve que mudar o eixo da terra. Agora, o Adalto Lourenço dizia que Satanás caiu por causa do versículo que diz que o pecado entrou no mundo. O pecado entrou no mundo é Adão, mas ele relacionou a Satanás. Aí eu falei para ele, então você me mostra, depois que Deus criou o homem, onde é que Satanás cai? Porque ele já estava lá, ó, fazendo a cabeça da Eva. Se um cara estava fazendo a cabeça de uma criatura de Deus para enganar, é porque ele já era caído, porque Deus não dá ordem nenhuma para nenhum anjo enganar ninguém, muito menos se materializar numa serpente. Então, quando ele aparece como serpente, é porque ele já tinha caído. E Satanás não é um só, né? Todo mundo pensa que Satanás é um só. A serpente é um, tem 3 ou mais. Tá bom? Deus abençoe. Quem quiser fazer um comentário, faça. Quem quiser orar, ore. E vamos parar por aqui. Pode falar. Quem foi? Pastor Jones. Pode falar, Pastor Jones. Amém, amém, Pastor Lucas. Glória a Deus, né? É assim, na questão do, né? Sabe a questão do, que realmente, né, o homem era vegetariano, né? Quer dizer, Deus tinha só ordenado comer frutas e verduras, né? Realmente, né? Aí, foi a Rebecca Brown que veio com uma teoria interessante, né? Que Deus começou a permitir comer carne, e ele permitiu depois do dilúvio, né? Porque a batalha espiritual ia se intensificar tanto que ele permitiu comer carne, proteína, né? Então tem essa questão metafísica, né? De você comer carne para que o teu corpo tivesse mais força para a batalha espiritual, né? Que a gente sabe que a batalha espiritual, ela tira muitas das forças da gente, com certeza, né? Você vê até que os sacerdotes, né? Eles sempre ficavam com uma parte da carne da oferta, né? Então eles sempre estavam comendo carne. Uhum. Então ela disse que é por causa dessa. Eu concordo com isso até. Né? Que você a carne realmente. Porque a carne ela tem muita serotonina e ela dá um bom humor. Se você não comer carne, você tende a ficar deprimido também. Tem cerveja, né? Então tem essa questão, né, de fortalecer realmente, né, o corpo para a batalha espiritual mesmo, né? Mas acho que é isso, Pastor Lucas. Que mais que o senhor falou ali? Acho que era isso. Essa questão também da datação né? Tem muito problema essa questão da datação, né, Pastor Lucas? Acho que muito problema, né? Demais. Não dá para confiar totalmente nessa questão aí, né? A questão desse do carbono 14, que é a rádio carbono aí, né? Muito problema, né? Às vezes no mesmo sítio arqueológico dá 2 peças com uma diferença de data enorme, né? Dá muito. Né? Também. Porque o carbono, ele tem uma meia-vida de 6 mil anos, 8 mil anos, eu não sei. Uma coisa assim, né? Uhum. E ele só serve para substâncias orgânicas, né? Aí para as outras
eles têm que usar outros métodos, né? Ou materiais meio recentes, né? Assim, funciona melhor, eu acho, né? Quando a coisa Então, aí o que acontece? E eu acho que aí entre essas escalas de datação ocorre algum problema sério. Dá muito problema, né? Não tem coisa. Nossa, dá muito problema. Mas eles têm já estabelecido uma regra e eles encaixam, né? Porque eles querem que a evolução seja satisfeita, né? Então eles acham um jeito de encaixar em algum período para dizer que aquilo fez de evolução. Encaixa no período lá, né? Mesoceno, não sei o quê, paleo. E tem irmãos cristãos que já mostraram que esses paleolítico, mesolítico e tal são as camadas do dilúvio, de sedimentação do dilúvio, nada a ver com eras da humanidade. E a maioria dos fósseis, né, vieram do dilúvio mesmo, né? Essa quantidade enorme de fósseis, né, foi por causa do dilúvio também. Né? E é engraçado que uma foto, uma coisinha que Deus faz derruba toda a teoria, né? Então tem uma camada lá que o cara fala mesozoica, paleozoica, não sei o quê. Aí tem uma árvore crescendo lá de baixo e subindo e saindo para fora. Nas duas, nas várias camadas diferentes. Né? Já vi isso, né? Camada como é que a árvore estava lá, está em crescimento, eu lembro. Aparece. Tipo assim, a mesma árvore passando por várias camadas, né? Não, e o caule dela passando. Exatamente. É incrível isso. Todos esses, nossa, são cada problema, né? Meu Deus do céu. Mas acho que é isso aí, amados. Se alguém quiser orar aí, pode orar em nome de Jesus, né? É a mesma coisa, irmãos, a galinha e o ovo, né? Quem veio primeiro. Pois é. Eles têm essas teorias para tentar explicar. Eu acho que foi a galinha, que Deus criou a galinha. Está escrito lá, Deus fez as aves. Vamos orar então, irmãos. Agradecer a Deus. Se não for orar, eu oro. Tá bom, eu oro. Ninguém quer. Tá bom, Daniel. Ore, por favor. Amém. Boa noite a todos os irmãos. Eu só queria dizer uma coisa. Não levantei a mão para orar. Só queria fazer uma observação, porque já que estávamos numa de observações, eu também gostava de fazer uma observação. Todos os ossos de dinossauros que existem no mundo inteiro em exposição são de plástico. A desculpa que os cientistas dão é que os ossos não podem estar expostos, estão todos guardados. Agora é assim, vocês apresentem-me um museu onde existam ossos mesmo de dinossauros, mesmo que sejam ossos, não sejam de plástico, e eu vou começar a acreditar nessa hipótese. Porque eu até acredito em dragões, que tenham ouvido dragões, porque há muitas imagens, como o pastor Lucas estava a falar, que existem muitas imagens de pessoas com dinossauros. Também existem imagens, muitas pinturas antigas com pessoas com dragões lá no meio do nada, e a gente sabe que agora existe até o dragão de Komodo, que é enorme, mas pronto, não é um dragão não. E pronto, não acredito de forma alguma que tenham ouvido de dinossauros. Acho que isto tudo faz parte da ilusão da teoria da evolução, do darwinismo. E pronto, esta é a minha opinião. É claro que esta é a minha opinião, baseada em investigação, que eu sempre toda a minha vida investiguei, mas pronto, vale o que vale. Sei que tinha mais alguma coisa para dizer, mas se não me estou a lembrar é porque talvez não seja importante. Portanto, desejo que Deus Nosso Pai abençoe a todos e que ninguém, por favor, me interprete mal por partilhar a minha opinião. É só a minha opinião e pronto, lá está, não é só uma opinião, mas como é baseada em estudos e todas essas coisas, claro que estou sempre disponível para debater e até mesmo apresentar todas aquelas provas que tenho conseguido juntar ao longo dos anos. Mas pronto, meus queridos, muito amor para vocês todos, que, desculpem lá, eu estou a ser um pouco calmo porque
pronto, isto, o jejum faz a pessoa ficar calma e depois também já é um pouco tarde aqui, já são meia-noite e quase meia-noite e meia. Então, muito amor para vocês todos, amo-vos muito, que Deus nosso Pai vos abençoe e que Cristo e que a paz de Cristo vos acompanhe por onde quer que vão e pronto, e que estejamos preparados para a mudança. Acho que todos nós estamos a sentir uma grande mudança, mas pronto, que sejamos muito fortes e corajosos para esta mudança que está a acontecer e que a igreja possa crescer e que pronto, é isto tudo. Muito amor para vocês todos. Deus nosso Pai vos abençoe. Com licença. Bom, então isso já foi bem uma oração, né? Agora, se eu for falar para encerrar, já vou desligar aqui a gravação, deixa eu falar para vocês. A gente trabalha muito aqui no mundo material com o cérebro, e no espiritual a gente trabalha com o coração. Já descobriram que os corações humanos, né, o coração humano tem neurônios, igual o cérebro, e ele pensa. E nós vamos brotar espiritualmente daqui, não daqui. A gente vai brotar daqui. Então, veja, a dimensão espiritual, ela não está acessível porque o órgão que capta ela ainda não está pronto, né? Quer dizer, o órgão, o coração rege o corpo, mas a inteligência desse órgão, que é o que nós desenvolvemos quando nós amamos, quando nós praticamos as coisas que Deus manda, nós estamos desenvolvendo. É claro que nós recebemos uma rigidez muito grande da mente, a mente é rígida para as coisas espirituais, mas quando o coração desenvolve, né, nós vamos brotar daqui. Então é daqui que vai brotar a capacidade de nós convivermos na dimensão do espiritual, né, porque são dimensões. Nós vamos entrar nisso ainda, mostrar que nós estamos reduzidos aqui a 3 ou 4 dimensões, e quando nós vivemos espiritualmente, nós estamos ampliando. Até a transformação, nós vamos estar ao mesmo tempo na terra e no céu. Tá bom? Deus abençoe a todos. Vou parar a gravação, porque eu acredito que as palavras do irmão Daniel já foi uma oração de agradecimento. Amém.